Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Por que a tia tá cantando essa música? Imagina do que nós vamos falar agora no nosso segundo momento de Geografia, dia 28/10/2020. As mudanças que aconteceram na sua cidade. Qual é a sua cidade? Recife. Vocês vão ler a página 157 e vão responder as páginas 158 e 159. Então, lê para conhecer, lê para entender e lê para responder. Lembrando que aqui a tia vai acrescentar as informações que já tem no livro de vocês, tá bom? Recife de 1950 e o de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho do Recife de 1950 e o Recife de hoje, segundo José Luiz Mota Menezes. Essa é uma visão dele, ele que está falando essas informações. Olha que diferença, gente, de 1950, não é isso? 1950 e hoje, olha como é diferente. E hoje ainda está mais diferente ainda. Viu como mudou as coisas? Os prédios, as avenidas, o meio de transporte. Então vamos lá. Isso aí é a Avenida Guararapes e Ponte Duarte Coelho. A cidade do Recife, de 1950, estava muito longe da sua aparência de agora. Para você ter uma ideia, era muito mais adensada nos bairros de Santo Antônio, São José, grande parte da Boa Vista e o bairro do Recife. A grande transformação da cidade, pouco antes de 1950, foi a Avenida Guararapes. Essa foi importantíssima. Parque, a Avenida Guararapes, constituiu a maior modernidade que o Recife desejava. E lembre que a Avenida Guararapes é onde iriam se instalar o Savoy, os grandes edifícios representativos da cidade, modernos, porque eram semelhantes àqueles que surgiram no Rio de Janeiro na mesma época. E também conhecido onde fica o Galo, né? O polo maior do Galo da Madrugada. Depois vem a abertura mais tardia, tardia quer dizer mais tarde, da Avenida Conde da Boa Vista, ligada a Guararapes pela Ponte Duarte Coelho, é onde fica o armado Galo da Madrugada. O bairro de Santo Antônio era de população de classe média, pessoa mais ou menos de posses, e abaixo da classe média. Então, era a junção dos ricos e pobres. Um pouco. Mas que tinham uma convivência humana extraordinária. Eles viviam em perfeita harmonia, independente da classe social que tinham. Haviam bares, bilhares e o cinema ideal, toda a vida noturna que se configurava como agradável. Nós temos aí, quem conhece a Praia de Boa Viagem. Olha a diferença, gente. Na primeira imagem aqui, ó, não tinha prédio, na segunda já tinha. Não tinha ciclovia, ó. Hoje já tem, não tem tantos coqueiros, tá vendo? Calçamento. Veja como o tempo muda as coisas, não é? Olha os veículos, como são diferentes. Boa Viagem. Eu vi a massa bonita de Boa Viagem. Então, Boa Viagem começa em 1922, com o governador Sérgio Loreto, projetado pelo engenheiro Domingos Ferreira, o nome da avenida. Eu me lembro que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção para o centro pela Navegantes.
Lembro quando em Boa Viagem, de frente à igreja, haviam as casinhas em que nós pegávamos o ônibus, ali perto da detenção, quando não queria ir de bonde, e saltávamos para tomar banho no terminal de Boa Viagem. Olha para aí como ele contando a história, né? Como mudou. O bairro era povoado como a várzea, como Casa Amarela e distante. Aos poucos foi mudando, passou de lugar de banho para ter casas grandes, passou a ser um local de moradia e quando muda o conceito de praia para moradia, verticaliza. Eu imagino que a verticalização tenha começado na década de 1950 e 1960 mesmo. A BNH, o Banco Nacional de Habitação, passa a financiar os investidores na verticalização da cidade. Quer dizer isso? Construir prédios. Hoje não. Boa Viagem não é a praia. Você tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as mesmas condições salutares daquela época. Não tem, hoje é tão polida. Isso que ele quis dizer. Olha para que outra diferença. Gente, como o tempo. E essa imagem, se você for olhar hoje, ela tá mais diferente ainda. Quem sabe que lugar é esse? Tan, 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 tan. O bairro do Recife. O bairro de Recife de 1950 estava ainda com cheiro de uma arquitetura nova. Então estava com cheirinho de nova. Que veio com a mudança do porto e que foi concluída em torno de 1926. O grande encanto do Recife na década de 1950 era no centro da cidade, a Duque de Caxias, a Praça do Diário, a Avenida Rio Branco e a Marquês de Olinda, um pouco menos a Rua Nova e a Rua da Imperatriz. É muito difícil a reconstituição de um estágio de gerações anteriores. E quando a gente atravessa gerações e consegue perceber o crescimento da cidade, é como se nos vissem como passadistas. Eu não estou alegando isso pelo fato de dizer que era uma grande cidade tranquila e que hoje já ela não seja. Hoje ela não é mais assim, porque não se deixa que seja. Agora, o processo de vida das gerações, os anseios de vida das gerações são diferentes. A cidade do Recife, naquela altura, era fragmentada, aberta. Havia grandes espaços na área verde. O Parque 13 de Maio, por exemplo, era um lugar magnífico que você podia viver no palco. Hoje, o parque é um lugar que, se você for, tem que ter cuidado para não ser assaltado. Olha. E agora? Que lugar é esse? Eu sei. É a cidade de onde você vai, que você vê Recife. Então é: oh, linda, quero cantar a ti esta canção. Vamos falar de Olinda. Olinda era uma frugal cidade de interior. Era como se fosse considerado uma coisa à parte do Recife, porque o próprio mangue dava essa distância à natureza desejada de um lugar diferente. A ligação que se dava para Olinda era por um istmo ao lado do mar e por um caminho que era chamado de Estrada de Luiz do Rego, saído da Avenida Cruz Cabugá, de um lado a outro, onde hoje temos a base naval e o complexo de Salgadinho. Nós tínhamos mangue, mas com o desenvolvimento da cidade, diminuiu e até desapareceu os mangues. Quando você ia para Olinda,
Era como se você fosse para fora, para Vitória, para Jaboatão, pelo tempo e pela velocidade do bonde ou do ônibus, a 40 km por hora. Devagar não, quase parando. A gente percebia como era distante. Em Olinda, você tem um veraneio, o desenrolar de um veraneio de uma praia de cidade. Poderia dizer que era como Boa Viagem, só que Boa Viagem era uma praia com melhores condições para tomar banho do que Olinda. Então, Recife e Olinda são cidades irmãs. E assim, vocês ficaram com mais informações sobre a nossa cidade, tá bom? Beijos e até amanhã. Amo vocês. Boa quinta-feira. Boa quarta-feira. Já vou eu passando para quinta. Boa quarta-feira. Amanhã é quinta. Iremos trabalhar matemática e história. Fui!